E tá aberta a porteira da panfletagem, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Uhul! Yeah! Adoro panfletagem! Nossa, olha essa empolgação! Foi um tipo... Yeah! Yes! Muita energia. Sim! Aqui quem fala é a Made e eu tô aqui de novo com a Nai, enérgica demais. Oi, gente! Oi, Nai! Oiê! Oi, Made. E hoje é dia de mais um quadro que a gente chama de Panfletando, cujo objetivo principal é dar aquela panfletada básica num webtoon que a gente gosta, mas sem dar muitos spoilers, afinal, isso não é um review. Beleza? Sim! E quem vai fazer o panfletando de hoje? Porque o panfletando, ele é geralmente conduzido por uma pessoa, que é a pessoa que quer panfletar, certo? Sim. E aí, os alvos da panfletagem são quem estiver junto na gravação e, obviamente, vocês que estão ouvindo também. Só que dessa vez, quem vai fazer a panfletagem sou eu. Porque os outros dois panfletandos que a gente fez aqui no podcast, quem conduziu foi a Nai, né? E aí agora... eu nunca fui alvo de panfletagem. Eu tô nunca muito foi animada. alvo de panfletagem. Oficial de podcast não, né? Fora sim, né? Fora você recebe bastante panfletagem. Constantemente. Exato. Mas hoje você vai ser alvo aí direto da minha panfletagem, tá? Tá bom, eu tô animada. Tá animada? Até pra introduzir um pouco qual webtoon que eu vou panfletar hoje, né? Antes da gente começar, pra você já saber aqui no começo do episódio. Eu tive algumas dúvidas em qual webtoon eu ia trazer pro panfletando, porque a gente já tinha decidido que a gente ia fazer um panfletando que ia ser puxado por mim dessa vez. Mas eu tive algumas dúvidas, assim, na hora de escolher, porque eu terminei recentemente um webtoon muito legal, assim, que eu achei ele bem interessante e eu queria trazer ele pra falar pra vocês. Só que, apesar de eu ter gostado muito da história, ela não é uma história 10 de 10, sabe? Sei. Só que ela é uma história muito boa, ela é uma história muito legal, mas sabe quando não é aquela história que te prende 100%? Sei. Eu não me vi viciada na história. E aí eu fiquei, nossa, eu acho que eu preciso de uma história mais, sabe, que eu tenho uma necessidade maior de panfletar, sabe? Que eu quero que o mundo todo leia também. É, uma história que eu possa ser insuportável na arte de panfletar ela, sabe? Pelo tanto que eu gosto dela. Então, eu fui revisitar minha planilha e eu dei uma olhada em todos os webtoons que eu marquei, que eu dei nota 10. Tá. E eu não sou uma pessoa que dou notas muito altas na minha planilha, assim, meu critério é meio aleatório. Eu só dou 10, assim, pras minhas preferidas mesmo, sabe? Pra aquelas que são merecedoras total. E aí, tem um webtoon que eu dei 10, que eu já falei dele aqui algumas vezes em episódios espalhados, mas que eu nunca tirei um tempo de qualidade pra falar só dele aqui no podcast, que é o Rewriting the Villainess, que é uma história que eu gosto muito. Eu me refiro a ela em outros episódios como o Isekai ao contrário, então talvez esse termo te ajude a lembrar melhor de qual história eu tô falando. Mas hoje a gente vai tirar um espaço aqui do episódio pra falar exclusivamente sobre essa história, sem dar grandes spoilers, né? Sem entregar muita coisa do plot aí pra você poder curtir, você poder ler. Mas vou tentar trazer aqui motivos pra fazer com que você dê uma chance pra essa história, que é muito, muito, muito boa. E eu vou fazer isso com a Nai também, porque por mais que eu já tenha falado bastante dessa história com ela, eu ainda não consegui convencer ela. Não, foi exatamente isso que eu falei. Eu falei, fala, eu ainda não fui convencida a ler. Me convence. Então, não, e essa frase, ela me trouxe um desafio, porque a Nai falou, fala, eu ainda não fui convencida. Eu fiquei tipo... Me desafiou. Como assim? Não foi o suficiente o que eu falei até agora? Então, eu fui desafiada pra hoje, tá? Gostaria de dizer. E eu aceito o desafio. Ok, adoro. Ok. Adoro dar desafios. Mas só antes da gente começar o episódio, recadinhos de sempre, muito importantes. Sim. Não se esqueça, tá? De você seguir, avaliar e ativar as notificações do podcast pra não perder nenhuma novidade. Beleza? Sim! Então, assim, o roteiro do Panfletando, ele é sempre bem... fica a critério de cada pessoa, né? E aí, hoje eu quero conduzir esse roteiro também de uma maneira mais livre. Tô meio deixa a vida me levar, vida leva eu.
Mas antes de chegar nessa parte, acho que coisas básicas que a gente sempre traz, que são importantes, né? Sim. Informações básicas desse webtoon. Introduzir esse webtoon, pra quem não conhece, né? Trazer ali os dados técnicos. Posso fazer uma coisa antes da gente ir pra esse ponto? Eu queria falar as minhas primeiras impressões, exclusivamente baseadas no nome e talvez de um pouco que você me contou até agora. Tá bom. E aí, talvez no final mude as minhas impressões. O que você acha? Eu fiquei tipo... Ok. Ok. Por favor. Vai fundo. Beleza. Pelo nome, né? Rewriting the Villainess, eu 100% acharia que é um isekai normal, sem ser ao contrário. Sim. Que é simplesmente a pessoa cai no mundo fantasia medieval. Sim. Isso também já me quebra um pouco a expectativa, que eu fico, não é o que eu tô acostumada. Uhum. E do que você me contaste até agora, a história também toma proporções muito diferentes, porque é uma villainess, mas não é a villainess no sentido que isekais usam da palavra, dos isekais fantasiosos, né? É uma história que se passa num mundo que parece ser muito normal, entre muitas aspas, sabe? Não tem bruxos, a igreja não é a grande vilã, e essas coisas do tipo. Então é tipo, pra mim, até então, o que você me contou é uma coisa que quebra todos os clichês e todos os parâmetros. E isso me dá vontade de ler. Mas ainda assim, não foi o botão de start, assim, não foi aquele... ainda não aconteceu. Eu concordo bastante com você a questão do título, de Rewriting the Villainess. Ele realmente entrega um isekai de cara. Mas sabe o que eu acho que é um complemento bom pra te tirar essa noção de que vai ser um isekai tradicional, como a gente tá acostumada? É a capa. A capa desse webtoon, ela é muito legal. Deixa eu até procurar aqui pra eu te mandar ali na nossa pauta. Porque ela é uma capa que você consegue ver claramente que se passa no mundo moderno. Tá. Então, ele meio que deixa claro essa questão da quebra de expectativa. E é bem legal, porque você vê que tem essa pessoa que tá com vestes, tipo, vestido de festa e tal, os cabelos trançados e, tipo, super trabalhados, a cor assim, do né? cabelo. Exato. Você vê o rosto de uma pessoa que faz parte do mundo moderno, que nem as outras que estão na capa, mas por meio de um visor do celular tem uma parte do rosto dessa pessoa que você vê esse lado que entregaria alguém desse mundo mais, dessa era mais de império, assim, né? Sim. De realeza, digamos assim. Então, essa capa, ela me chamou bastante atenção. Eu acho que se fosse só o título... Não teria clicado. Talvez eu não tivesse ficado com tanta vontade de ler essa história. Tá. Porque, se eu não me engano, eu comecei a ler ela quando eu não tava na minha fase de isekais ainda. Eu não tava nela. E aí eu resolvi ler. E o que justamente me chamou a atenção foi o destaque que a capa trouxe pra modernidade, sabe? Então eu fiquei, então acho que uma boa parte dessa história deve se passar no tempo moderno. Então, isso meio que deu uma aliviada nesse ponto, sabe? Então acho que a capa é um complemento bem legal à história. Tá, ok. Vamos aos dados técnicos e sinopse. Vamos! Estou curiosa. Vamos lá. Vamos. Então, como eu já falei, o nome desse webtoon é Rewriting the Villainess. Ele é escrito por Hongyi. É disponível na Naver Webtoon, então vocês podem ler por lá. Esse webtoon, ele ainda não completou um ano desde a publicação oficial dele na Naver Webtoon Internacional. Eu acho que ele tá um pouco adiantado em relação à Naver Webtoon Internacional, porque deve ter saído primeiro no coreano, né? Hongyi é uma pessoa da Coreia do Sul, então o webtoon ele é originalmente publicado em coreano. Mas, na Naver Webtoon Internacional, ele foi lançado pela primeira vez em 7 de abril de 2022. Então, daqui a pouco vai fazer um ano de publicação. O status dele é em andamento. E até o momento, a gente tem 46 capítulos abertos. Então, 46 capítulos que você pode maratonar à vontade agora mesmo. Mas ele também tem 5 Fast Pass, caso você queira viajar para o futuro. Coisa que eu faço bastante, tá bom? Tá. Eu faço maratona de compra de Fast Pass. Eu fico um tempão sem ler essa história e daí quando eu vou ler, eu leio os capítulos abertos que eu tenho disponíveis e compro 5 Fast Pass. Eu sempre faço essa rodada.
E por ser uma história que eu gosto bastante, né? Uhum. Que eu acho muito bem feita e tal, eu fico feliz de poder ajudar quem escreve essa história, de alguma maneira, sabe? Monetariamente. Então eu compro os Fast Pass mesmo. Eu acho que eu já fiz umas 4 rodadas, assim, de compra de Fast Pass. E esse webtoon, ele é classificado como fantasia. Como a maioria dos isekais, né? Isekai é fantasia, Sim. é isso. É fantasia ou romance, né? Sempre acaba caindo nessa, no fim das contas. É nos dois, assim. E aí, Nai, eu vou ler a sinopse agora pra você, que eu já vou adiantar aqui. Tá. Eu acho essa sinopse muito boa. Isso é raro? Isso é muito raro. Não leia a sinopse ainda, não pegue spoilers. Não estou lendo. Ela é grande demais pra... Boa, ela é grande, mas você vai sentindo a sinopse conforme eu vou lendo, tá? Vamos lá. Tá bom. A sinopse desse webtoon é a seguinte. A comandante dos Cavaleiros Imperiais, Lisa Mary, retorna vitoriosa ao Império de Phaeton após uma longa guerra para subjugar o reino inimigo. Uhum. Mas ela mal sabia que seu amado noivo, Ilian, a deixaria por Flora, a princesa do reino inimigo caído. Depois de beber até ficar com o coração partido naquela noite, Lisa desperta no mundo moderno, no corpo da tímida colegial Dong. Perplexa e confusa, Lisa procura descobrir o que aconteceu e como retornar ao seu próprio mundo, auxiliada pelos amigos de Dong, Ia e Laura, que suspeitamente se parecem com Ilian e Flora. Sacou? Tá, saquei. Muito bom, ok, muito bom. Gostei dessa sinopse. Gostou? Ela é boa, né? Gostei, Ela uma boa sinopse, é uma boa sinopse. É difícil a gente elogiar as sinopses aqui. E o que eu gosto dessa sinopse é que ela dá uma boa noção da história, mas ela não entrega várias coisas legais da história. E eu acho que ela já te mostra todos os diferenciais que essa história tem na sinopse. Assim, diferenciais que não vão estragar a tua experiência de leitura, mas vão... digamos assim, solidificar os motivos pelo qual você deveria começar a ler. Tá. E do porquê que essa história, apesar de ter um título mais clichê, pelo menos o título traduzido, não sei como é que é o original em coreano, a gente sabe que tem várias opções, né, diferentes. Nunca dá pra traduzir 100% literalmente como é, né? Mas aqui a gente já consegue entender um pouco os diferenciais dessa história. E, cara, o que eu posso falar sobre esse webtoon, assim? Eu tenho tanta coisa pra falar. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a Lisa. Ela é uma personagem maravilhosa. Tá, o nome dela é ótimo, porque é muito normal. Sim, é bom da gente lembrar, né? Eu acho que o nome dos personagens, no geral, ele é muito bom pra... Eles são fáceis, assim. Até os nomes que são em coreano, eles não são muito complexos pra gente, que não tá acostumado com esses nomes, assim. Eles são fáceis da gente se lembrar. Eu gosto muito da composição da Lisa. A Lisa é a personagem da capa que tem o cabelo roxo, né? Ela tem cabelo roxo, ela tem olhos mais arroxeados também e tal. E eu já quero começar falando que eu gosto muito do fato dela ser comandante da Guarda Imperial. Eu adorei isso na descrição. Eu achei que ela era uma princesa. Não, ela não é. No que você contava, eu achei... Nossa, tá. Quando eu li isso, eu falei, gostei. E aí a história dela é a seguinte, ela foi pra essa guerra, né? E a Flora, ela é uma personagem que ela era prisioneira de guerra do reino inimigo que a Lisa foi combater. Então a Lisa saiu, viajou e foi pra guerra, digamos assim. E eles estavam mantendo a Flora, que era princesa desse reino caído, no reino deles, certo? Tá, sim. Quando a Lisa volta vitoriosa da guerra, ela descobre que o William, que é noivo dela, que ela conhece desde sempre, desde a infância, que eles sempre namoraram e tal, acabou se apaixonando pela Flora e não queria mais ficar com ela. Então ela volta da guerra vitoriosa e ela foi pra guerra principalmente por causa do amado dela. Já é uma coisa que eu gosto muito. Quem é meio que a salvadora da pátria é ela, sabe? É ela, É ela, não é ele. Só que quando ela volta, ela toma um balde de água fria que ele se apaixonou pela prisioneira do reino inimigo. Tá. E aí ela fica muito mal, porque ele meio que fala isso e já rompe o noivado com ela, assim.
Sempre. Eles sempre fazem isso. Sempre, né? E é uma coisa engraçada, porque geralmente quando a gente vai ler os isekais, né, a gente tá acostumada com o inverso, né? De viver o inverso. Independente se a personagem que a gente tá acompanhando dentro daquela história, ela é vista como a protagonista ou como a vilã, a gente sempre tá acostumada a ver a pessoa se apaixonar por outra, né? E no caso, essa outra é a pessoa que a gente tá acompanhando na história. Só que agora é o inverso, a gente tá vendo a nossa protagonista, ela tá tomando um pé na bunda, né? De cara. Sim. E aí, ela enche a cara de vinho pra tentar afogar as mágoas. Tá. E cai num sono profundo. Quando ela acorda, ela não tá mais no reino dela, no reino fantástico dela. Ela tá no mundo moderno, certo? Tá. Só que é muito engraçado, porque ela demora um tempo pra descobrir que ela tá no mundo moderno. Ela é meio que acordada no susto pela mãe da Dawn, que é a menina que ela assumiu o corpo, né? O corpo dela, tá. Exato. E a Dawn tem que ir pra escola, então a mãe abre a porta e diz, vai, não sei o que, Dawn, vai, não sei o que, vai pra escola. E aí ela é acordada no susto e rola e cai da cama. Só que no reino dela, ela é a comandante da guarda imperial, entendeu? Ela tem poder. E eu acho que a família dela tem uma certa hierarquia e poder no reino, digamos assim. Então ela é uma nobre. Sim, se ela tá nessa posição. Exato. Se ela tá nessa posição. Então ela levanta, assim, de pijama, com o corpo da Dawn, e a Dawn é muito diferente dela, né? Tipo, ela é alta, ela é... Imagina, tipo, ela é super atlética porque ela faz parte da guarda imperial, né? Pra lutar, ela treina muito e tal. Sim. Só que agora ela tá no corpo de uma menina baixinha, magrinha, de óculos, tipo, não tem mais visão boa, sabe? Tem um monte de coisa que é diferente no corpo novo dela. Só que ela ainda não se ligou que ela fez essa troca de corpo. Então, sabe aquela pose pra você se sentir confiante, que você fica em pé, bota as mãos na cintura e tal. Cintura. E ela levanta assim do chão, né? E ela começa meio que dar um sermão na mãe da Dawn, porque ela diz, quem foi que contratou você? Porque mesmo que você seja uma nova empregada, você tem que aprender a tratar bem os donos dessa casa. E ela começa, tipo, a dar um sermão, como, tipo... quem você pensa que você é criada para me tratar do jeito que você está tratando. Criada. Ela apanha da mãe, né? Me fala que ela apanha da mãe. Não, a mãe fica puta. A mãe desce o cacete nela, entendeu? Muito bom. Porque ela realmente usa as palavras minha casa, criada, né? Tipo, quem você pensa que é. E aí a mãe fica puta. E o irmão da Dawn passa por trás, assim, no corredor, falando, agora você se ferrou, né? Agora você se ferrou. Agora que você morre. Exato, é aqui que acaba pra você. E aí, a mãe da Dawn explode e ela sai de casa. E quando ela tá indo em direção ao colégio, ela encontra duas pessoas que se parecem muito com o William e com a Flora, do mundo que ela tava. Tá. Só que eles são um pouco diferentes, eles são modernizados, mas a aparência é praticamente a mesma. E ela descobre que essas pessoas se chamam Ian e Laura. E são amigos da pessoa que ela assumiu o corpo. Certo? Certo. E aí a gente descobre que a Dawn, que é a menina que a Lisa assumiu o corpo, ela escreve nas horas vagas como um hobby um webtoon que é o webtoon da Lisa. Ela é autora. Ela é autora da história que é o que a Lisa entende como mundo, assim. E ela descobre porque... não lembro se é conversando com os amigos ou conversando com o irmão, mas isso acontece bem no comecinho da história mesmo. Ela descobre que ela tá no corpo da autora, certo? Tá. E aí ela decide ler a história. A história não tá completa. A Dawn nunca concluiu a história. Mas, digamos assim... nunca terminou. A história, ela vai além do ponto que a Lisa parou, digamos assim, antes dela ser transportada para o mundo moderno. Então ela consegue ir um pouco além e entender como é que é o futuro do mundo dela. E aí ela descobre que ela é a vilã da história. Ai, que legal. Que ela viraria vilã. A partir daquele ponto ela ia virar vilã. Isso, porque a partir do momento que o William dá o pé na bunda dela, ela
meio que começa a ficar louca, ia fazer um monte de coisa, ia maltratar ainda mais a Flora, e o William fica com mais raiva ainda. Então, ela começa a ler as coisas. E ela fica muito revoltada, porque até aquele ponto, ela nunca fez nada pra ser a vilã, sabe? Quem sofreu foi ela, e quem sofreu foi ela. Exato. Então ela fica muito puta de descobrir que ela é a vilã da história, assim, fica muito puta. Ela fica inconformada de saber que ela é a vilã da história. Mas beleza, ela sabe que ela tá nesse mundo novo, que tem pessoas que são meio parecidas com ela, que estão por ali e tal. E aí, mas ela vive a vida normal. Ela tá agora na missão de descobrir por que ela tá naquele corpo. Tá. O que aconteceu com a autora, porque a autora não tá no mundo junto com ela. E como ela consegue voltar pro mundo dela, né? Mas enquanto isso ela tem que viver no corpo daquela pessoa nova. Então ela tem que se adaptar a um corpo novo com a modernidade, né? E quebrar, deixar de ser comandante do exército. Exato. Ela tem uma personalidade muito diferente da Dawn, porque até como a própria sinopse diz, assim, a Dawn é muito tímida, a Dawn é muito quietinha, então tem essa questão da diferença dos amigos de conviverem com a Lisa no corpo da Dawn, do que quando eles conviviam com a Dawn de verdade, então eles começam a ver diferenças, né? E tudo isso fica girando. Sério, tem momentos maravilhosos da Lisa tendo contato com a modernidade. Tem uma cena maravilhosa dela indo pro cinema na primeira vez. Cara, é muito engraçado ela indo no cinema. Porque daí ela começa a ver coisas e ela meio que é comandante. E eu acho que pro futuro, assim, a Lisa é meio que a pessoa cotada pra ser rainha também. Pra reinar o reino dela, né, digamos assim. Ela seria mesmo que a rainha do reino, né? Ela continuaria casada com o rei, ela seria a par do rei. Isso, mas eu acho que é ela que é meio que a sucessora do trono, não é um homem, sabe? Ah, que legal! Tá. Então é meio que quem casasse com ela ia ser rei por tabela, mas eu acho que ela já estava cotada pra continuar reinando, digamos assim, sabe? Tá. Ela era próxima do trono. Exato. E não só por meios diplomáticos, mas também por meios militares, porque ela tem toda essa aptidão, né? Pra guerra e tal, coisas assim. E aí é muito engraçado que ela começa a ver as coisas do mundo moderno e ela fica anotando pra quando ela voltar pro reino dela, ela implementar as invenções, sabe? As ideias boas. Exato. Então ela diz, nossa, esse negócio de cinema é muito legal, eu preciso trazer isso, sabe? Ela começa, tipo... ela tem essa pira também de ficar... Porque como ela tem essa ânsia por governar, por ser líder, ela tem uma personalidade muito pra frente, assim... de se impor ela fica e tal. prestando atenção pra melhorar, assim. Ela fica vendo as coisas e é tudo muito mágico pra ela. Então ela tem esses momentos de deslumbre, assim, com a modernidade, que é muito maravilhoso. E aí, essa é uma história que, apesar de ter bastante a questão do elemento de fantasia, ela também tem os elementos de romance. Então, conforme você vai lendo, você descobre que o Ian, que é o amigo da Dawn, ele é apaixonado pela Dawn. Só que agora, quem tá no corpo da Dawn não é a Dawn, é uma outra pessoa. Só que, obviamente, ele não sabe. Ela não conta esse segredo pra ninguém, né? Então, ele gosta da Dawn, meio que porque ele sempre gostou dela, mas ele tá percebendo que ela tá diferente, assim. Ela tá diferente. Só que a Lisa, no corpo da Dawn, indo pra escola e tal, ela acaba conhecendo uma outra pessoa, um novo aluno, que acaba se mudando pra escola e que acaba fazendo amizade com ela porque ele acaba entrando pra um clube extracurricular que a Dawn faz parte. A Dawn gosta bastante de costura, então ela faz parte de um clube extra classe, que é o clube de costura, que eles fazem ursinho, né? Faz todo sentido. Só que a Lisa odeia trabalhos manuais. Ela é terrível em trabalhos manuais. Ela detesta, assim. E aí ela precisa, tipo, continuar conduzindo. E entra um menino novo pra escola, que ele é 1 ano mais novo que a Dawn, né? Então ele é da classe anterior, de uma classe anterior a dela. E ele acaba entrando pra esse clube também. E ele é novo, e ele, Nayana, ele é um Golden Retriever, sabe? Ele é bem Golden Retriever. Quer fazer amizade com todo mundo.
Adoro. E aí, pelo jeito da Dawn, assim, que ela é meio mal-humorada, ela tem esse jeito meio bruto, assim, que é o jeito da Lisa, que é maravilhoso. Ele começa a entrar naquela vibe de I Love You com a Sinead, tipo, quer ser minha amiga? Sei. Quer ser minha amiga? Eu quero ser seu amigo. Você quer ser minha amiga? Sabe? Ele fica incomodando ela o tempo todo. E aí ela meio que é vencida pelo cansaço, porque daí ele fala, ai, se você quiser ser minha amiga, eu te ajudo a costurar. Já que você não gosta, eu te ajudo, eu costuro pra você e tal. Ele começa... Ele gosta de costurar. Eu quero perguntar, se ele tá nesse clube, ele gosta de costurar. Sim, ele é muito bom nisso. Ele faz o ursinho muito bem. Tá. E aí ele começa a fazer várias propostas de, eu faço isso se você for minha amiga e tal. E ela meio que vai aceitando e ela vai tentando ignorar ele, mas ele tá sempre junto e tal. E eventualmente ele começa a gostar dela, você percebe assim pelas ações, né? Tá. E aí isso é muito engraçado, porque você entra num triângulo amoroso que não é um triângulo amoroso, né? Porque só uma pessoa tá. Porque os dois caras, eles gostam da mesma pessoa, só que o Ian gosta da Dawn, que naquele momento não é a Dawn, porque a gente não sabe onde tá a Dawn, onde é que tá a autora, a gente só sabe que a Lisa tá no corpo dela. E o menino novo, ele gosta da Dawn, só que com a personalidade da Lisa. Então, digamos assim, o menino novo gosta da Lisa. O melhor amigo gosta da Dawn de verdade. Ele gosta... Tá. Só que as duas estão combinadas, Tá, o corpo da Dawn com a personalidade da Lisa. E aí parece um triângulo amoroso, porque meio que os dois estão disputando pela mesma pessoa, mas na verdade eles gostam de pessoas diferentes, entendeu? Entendi. E é muito legal, assim, é muito legal a história. E agora eu queria abrir, Nayana, para perguntas que você tenha, porque eu não quero ir muito além, mas eu quero saber, tipo, o que você tem de dúvida, e depois eu quero tentar explicar um pouco a complexidade desse plot e por que eu acho que essa é uma história com uma amarração quase perfeita. Tipo assim, eu li já 50 capítulos dessa história, praticamente, sabe? Tá. E sabe o que é você não ver um problema? Tipo, você não ver uma falha? Então, era isso que eu ia te perguntar. Sim. Qual é o papel da Flora e da Laura? Como elas devem ter, eu imagino que a Flora... Eu queria saber como é o comportamento da Flora e da Laura. Uhum. E se ela é, tipo, aquela pessoa indefesa, chata pra caralho e, sabe, se tem aquele comportamento irritante ou não. É isso que eu quero saber. Que usualmente em Isekai tem. A Flora de dentro da história a gente não explora muito, porque, digamos assim, você não fica muito tempo acompanhando o reino, sabe? O primeiro capítulo, ele acaba quando a Dawn vai pro mundo moderno. Então você só tem um capítulo de contexto. Mas, eventualmente, mais pra frente na história, você vai voltar e receber mais contextualização de como foi a criação da Lisa, sabe? Eu imaginei. Eu queria saber isso também. Isso volta. Você recebe mais contexto das coisas. Só que até o momento, assim, eu não lembro de nada muito focado na Flora. Pode ser que venha mais pra frente. Mas o que você porque, sabe... em tese, ela é a personagem principal. Da história, sabe? Sim. Então, mas não da história que a gente tá lendo. Da história que a Dawn escreveu, só. Mas tem algum motivo pra Dawn ter colocado alguém tão parecido com a Laura no personagem principal? Então, mas é que eu vou explicar. A Dawn, mais pra frente, você entende por que aconteceu. E, na verdade, eu não sei o quanto que eles se basearam na personalidade ou foi só referência estética. Porque depois você vê que meio que os amigos da Dawn, eles sabem que ela vai escrever uma história, né? Tá. E aí eles ficam, me coloca nessa história, me coloca nessa história. E aí é meio que uma coisa de amigo, entendeu? Ela resolve colocar os amigos dela dentro da história. Entende? Como personagens principais. Tá. Então ela escolhe a Flora para ser a personagem principal, que é a Laura. E ela escolhe o Ian para ser o personagem principal, que é o William, né? No caso. Tá. Mas eu posso falar como é que é a Laura, que é a personagem do mundo moderno, a real, né? A referência, digamos assim. Eu quero saber. Ela é bem querida, bem amiga da Dawn, assim, bem extrovertida, sabe? E ela não tem um lance com o William na vida... Com o William não, desculpa, com o Ian. Ela não tem um lance com o Ian, porque você pode pensar, como eles são os protagonistas, talvez não tem. Eles são só amigos mesmo.
E ela é uma pessoa muito legal, assim, tipo, muito pra cima. Só que eu acho que na história ela tem aquela background bem sofrido. E aquela coisa, a protagonista bem sofrida, que acaba chamando a atenção do protagonista pela, sei lá, sua história trágica, seu jeito meigo e tal. Mas na vida real ela é bem espoleta, assim, sabe? Ela é bem engraçada. Bem querida, assim. Tipo, a relação dela e da Dawn é bem próxima. Eles são um trio, assim, de amigos, né? E o Ian, eu acho que no caso do Ian, ele é mais parecido com o Illian mesmo, assim, de personalidade, sabe? Ele é mais introvertido, tipo, é mais contido, bem querido, bem atencioso, sabe? Tá. Ele tem bem essa personagem, assim, de, tipo, ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa atenciosa, presta atenção em detalhes, trata todo mundo bem, coisas assim, sabe? Bem educado. Tá. É mais ou menos assim que eles são. Tá, ok. Essa era uma das minhas dúvidas. Boa. A minha dúvida é você... eu não sei se é spoiler. Mas em algum ponto explica o que acontece com cada um. Sim. E isso não é... tá, ok. E o que mais que eu ia perguntar? Esse personagem novo, essa pessoa nova, ela claramente não existe na história. O menino, ele claramente não existe na história, porque afinal ele não existe antes na vida, né? Então, pelo que a gente... que você sabe... Então. Não, é que assim, pelo que eu sei da história, ele não existe. Só se o Webtoon revelar em algum momento que ele é um personagem... Que ele é um Power Rangers preto na história e que a Lisa nunca prestou atenção nele, sabe? Digamos assim. Tá. Só se for isso. Mas... até o momento, pelo que eu sei, ele não existe. Ele só existe no mundo real. Ok. E o nome dele é Ji-hoon, inclusive. E eu amo ele. Ji-hoon. Ji-hoon. Ele é muito fofo. Nayana, ele é muito fofo. Eu adoro ele. Sabe que quando eu li a história pela primeira vez, é porque eu acho ele e a Dawn muito parecidos, sabe? Muito parecidos. Tá. Eu achei que ele fosse uma versão masculina da Dawn. Tipo... Eu não achei que ele fosse ser uma pessoa normal, que só ia gostar dela. Eu achei que ele fosse ter alguma coisa. Tipo, ele fosse ser uma... Porque eu acho o design deles parecido, sabe? Porque a Dawn, ela tem cabelinho curto. Você pode ver pela capa. Preto. Ele é o de cabelo preto também. E eu acho o rosto deles meio parecido, sabe? Eles são meio parecidos. Então eu pensei, nossa, é uma versão masculina da autora? Tipo, será que vai rolar uma reviravolta de sei lá o quê? Só que no fim, não, ele era uma pessoa normal, assim, não... Ninguém achou estranho o fato deles serem muito parecidos, só eu, digamos assim. Tá, é só o básico. Exato. Tá. Que mais? Eu tô me perguntando se eu posso falar o que aconteceu com a autora. Porque, assim, é uma coisa que é revelada meio logo. Não demora muito até você descobrir. Eu acho que eu não vou entregar muita coisa se eu falar. Não, pode me contar, então. A autora, ela tá presa num limbo espacial. Ô, tadinha. Ela tá presa, tipo... Ela tá literalmente presa numa estufa, assim, tipo, numa estufa de planta, sabe? Tá. E essa estufa, ela tá parada no meio do espaço, digamos assim. Então, ela tá presa num lugar que não é nem o mundo da Lisa e nem o mundo dela. Nem o mundo... Sabe? Oh. E a Lisa consegue se encontrar com ela em alguns momentos quando ela dorme e sonha. Ela vai parar lá. Ai, que e aí bom. elas conseguem interagir. É muito legal esses momentos. E a Dawn, minha cabeça. E a Dawn, a original, ela tá desesperada pra voltar, eu imagino. Não. Não? Não. Spoilers, tá. A gente encerra essa conversa aqui agora sobre esse assunto. Exato. Exato. O quê? O porquê que ela não quer voltar, eu não vou falar, mas ela não quer voltar. Tá. E aí, assim, você só imagina como é que é a reação da Lisa ao saber que ela não quer voltar. Né? Porque ela vai ficar presa lá pra sempre até então, parece. Né? Porque se a outra não quer voltar e tal. E que mais? Acho que até então de dúvidas eu tenho isso. Em relação à estética, eu já vi que nada que seja estranho demais. Sim. Normal, tudo eu acho normal no front. Bem bonito o traço desse webtoon, eu gosto. Eu acho que eu quero falar um pouco do porquê que eu acho essa uma história tão boa.
sabe? Porque eu vou ser sincera, eu tenho vontade de ler por curiosidades. Porque parece ser essencialmente uma história interessante e eu gostei do que parece ser a personalidade da Lisa. Eu achei que ela parece ser maravilhosa. Sim. E o Golden Retriever também, o relacionamento dela com o Golden Retriever parece ser muito fofo também. Sim. Mas por que tudo se encaixa? Então, eu vou falar o que torna essa história muito boa. Sabe, Naya, quando você tá lendo uma história, e você pode até ser surpreendida, assim, no começo, você pode até ter certas dúvidas no começo, mas chega uma hora que o plot, ele atinge, assim, uma certa previsibilidade, sabe? Você meio que entende, você consegue meio que prever pra onde ele vai, sabe? Sim. O que vai acontecer, como é que vai terminar, principalmente quando a gente olha pro fim, assim... eu quero ler porque eu quero ver as coisas que eu tô pensando se materializarem nesse webtoon. Mas eu consigo prever mais ou menos pra onde ele vai, o que vai acontecer e tudo mais. Sim. Essa história, eu não sei prever. Porque a minha cabeça não consegue criar o que seria um final bom pra essa história. Porque assim, a Lisa volta pro mundo dela e o que acontece com o Ji-hoon no mundo real, sabe? Sim, eles imagino que eles se gostem. Exato, os dois se gostam. Você vai vendo depois que ela vai também desenvolvendo sentimento por ele aos pouquinhos, assim. E aí você fica, aí a Do-un volta pro corpo dela, aí provavelmente a Do-un e o Ian podem ficar juntos, legal. Mas e aí, o que aconteceu com a Lisa e o Ji-hoon? Eles vão ser separados? Aí, beleza, a autora vai no webtoon e adiciona um personagem como o Ji-hoon na história pra Lisa ficar feliz. Mas e o Ji-hoon da vida real, velho? Ele existe, tá ligado? Então. Né? Então, ele vai ficar sozinho. Ele tem sentimentos. Exato. Ele tem sentimentos. Aí depois você fica, então vamos trabalhar com outra possibilidade. Que é a Lisa continuar no mundo moderno. Como é que ela vai continuar no mundo moderno? Porque se ela continuar no corpo da Do-un, o que acontece com a autora? Ela vai viver no limbo pra sempre? Porque não é, a construção não é que nem outros isekais em que você imagina que é possível a pessoa nunca voltar pro mundo, sabe? Porque ela não quer voltar hoje, mas ao mesmo tempo toda a história é construída pra ela ter que voltar. Ela tem que voltar. Ela sabe que ela tem que voltar. Ela sabe que ela tem que voltar e todo mundo é construído pra isso, porque você vê a relação... Você vê o irmão dela, você vê os pais dela, você vê o Ian, sabe? Você vê que tem pessoas que estão sentindo falta da Do-un mesmo, sabe? Sim, é uma pessoa que não pode sumir, né? Exato. Afinal, ela tem até pessoas que gostam dela. Exato. Então, assim, a Do-un não voltar para o mundo moderno não é uma possibilidade também. Não dá certo. Ela tem que voltar. Porque senão... vai ter uma parte desse mundo que vai se ferrar muito sem ela, sabe? Que vai sentir falta dela. Então, quando eu me vejo presa nessas coisas, eu simplesmente não sei pra onde essa história vai. E eu fui surpreendida com coisas que eu não esperava dessa história. De eu estar lendo, e o webtoon me introduziu uma coisa que até o momento que ele me introduziu, eu nunca tinha parado pra pensar naquilo antes. Sabe? Que é... E isso tudo vai... Eu não sei se eu não quero dar esse spoiler aqui. Eu posso dar esse spoiler pra você e cortar do programa. Tá bom. Mas eu não vou dar esse spoiler para os ouvintes, entendeu? Mas assim, tiveram várias coisas que foram adicionando complexidade a esse plot. E aí, se antes eu já tinha dúvida de como essa história termina, agora eu tenho mais dúvida ainda, sabe? Eu não consigo desenhar na minha cabeça aonde vai chegar, sabe? É um romance, tem um triângulo, só que não é um triângulo normal. Mas aí é um isekai, mas o isekai ele não pode terminar da maneira que a gente tá acostumado apenas, sabe? É como se, independente do caminho que fosse ser escolhido, vai dar alguma merda. Algum dos personagens que você gosta muito vai se ferrar. E aí, a questão é... será que esse é o caminho mesmo? Como solucionar esse problema? Exato, como é que você soluciona esse problema? Será que alguém vai realmente se ferrar no final dessa história? Ou será que existe uma alternativa que quem escreveu pensou muito bem pensado e tá planejando e você não consegue pensar? E eu não consigo entender. Eu já li 50 capítulos, Nayana, e eu não consigo entender. E é isso que eu acho mais legal dessa história. Ela sempre me surpreende, assim. Eu tô realmente lendo sem saber o que vai acontecer. Isso é muito legal.
Porque... Isso é muito legal. Claro que 100% o que vai acontecer a gente nunca sabe. Mas, pô, você tem uma previsão, no final eles vão terminar juntos, você vai tem dar uma tudo expectativa, certo. na verdade. Exato. Você tem uma expectativa. A gente tem uma previsão do que vai acontecer já, por outras coisas que a gente já leu e tal, por alguns padrões. Só que nessa, eu realmente tenho muitas dúvidas. E eu acho que esse é um fator específico que torna essa história muito, muito interessante. Diferente de várias outras que eu já li. Por isso que ela é o meu 10 de 10 antes mesmo de ter terminado, sabe? A construção é muito bem feita. Ela já mereceu. O que ela já fez até agora já mereceu, mesmo sem o final. Sim. Eu posso agora te dar o spoiler que... Pode. Que eu não vou dar pros ouvintes? Pode. Agora que eu já dei os spoilers, que eu não queria dar no episódio... E eu fiquei com vontade de ler. São detalhes assim, são perguntas assim, que te fazem entender que realmente quem escreveu nessa história pensou nela muito bem, foi muito criativo na construção dela, sai do comum e realmente te pega no pulo, assim, te pega de surpresa. Porque ela te joga umas coisas que você fica... Eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu não sei resolver esse problema. Eu me sinto, mesmo depois de já ter lido vários webtoons, eu tô lendo esse webtoon e eu me sinto meio incompetente. Eu não consigo achar uma solução pra esse plot, sabe? Eu não consigo. E não é um plot tipo Everything is Fine que eu não consigo achar uma solução porque eu não sei nada que tá acontecendo. Eu sei o que tá acontecendo. Sim. Eu consigo entender a história. Mas eu não consigo achar uma solução. É tipo um problema muito difícil de matemática que eu não sei resolver, sabe? Mesmo que eu já tenha estudado a matéria, eu me sinto assim, lendo essa história. Só quem escreve essa história pode me entregar esse resultado final. Eu não sou capaz de prever o que vai acontecer, sabe? E é por isso que você e todo mundo que tá ouvindo esse episódio tem que ler Rewriting the Villainess. É uma história muito boa. Sério. Tem fantasia, você me convenceu. Tem romance, tem bons personagens com personalidade, sabe? Você não vai ver aquela personalidade de sempre, não vai ver. Você vai ver cenas muito legais, vai ter romance pra, tipo, aquecer seu coraçãozinho, te dar aquele nervosinho, sabe? Tipo, ai, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Vai atiçar sua curiosidade com várias perguntas que você não sabe responder. Então ele é bom também pra quem gosta de um mistério, assim, pra quem gosta de não saber pra onde a história vai. O traço é super legal, o desenho é super legal, tem situações maravilhosas, tem pérolas muito boas lá dentro, você vai rir bastante, é muito engraçado. Toda essa questão da mudança de personalidade, de uma personagem histórica num ambiente moderno, tendo contato com tecnologia. O Webtoon, ela teve que entender o que é o Webtoon, porque ela foi ler pra entender a história dela e, né, tipo, teve toda essa mudança. É uma história maravilhosa, sério, eu recomendo demais. Muito, muito mesmo. Eu confesso que fiquei com vontade de ler. Eu confesso que você me convenceu. Se você ficou com vontade de ler, o meu papel ele foi cumprido nesse episódio. Eu acho que pra você, o spoiler extra que eu dei, que não entrou no episódio, fez a diferença. Porque você gosta de spoiler, né? Eu acho que... eu gosto de spoiler. Eu gosto muito de spoiler. Eu preciso de spoilers, na verdade. Algumas informações adicionais que eu trouxe pra você lá podem ter ajudado a deixar a história mais interessante pra você ler. É uma história muito boa. E não são todas as histórias que eu leio... Eu não dou nota alta fácil, sabe? Tem que me ganhar muito, assim. E você também não se anima por... não é por muito tempo, mas ao longo do processo, às vezes você faz um... Exato. Sabe? Você se manter por tanto tempo é, tipo, muito... Uau. Exato. Uma história, ela pode me empolgar muito do início. Que nem esses dias. Eu cheguei no grupo, gente, tô lendo uma história com um plot maravilhoso. Eu vou lá e falo. Mas isso, assim, essas são as diferenças. Tem uma diferença entre o plot ser muito bom e a condução da história num todo ser muito boa. É por isso que muitas vezes eu não dou notas tão altas, assim, pra maioria dos webtoons, mesmo quando eu gosto. Porque quando eu vou avaliar, eu gosto de avaliar o todo. E às vezes o plot é muito bom, mas a condução vai se perdendo no meio do caminho, ou vai caindo em algo muito monótono, sabe? E essa história, de fato, assim, em 1 ano de publicação, ela tá me segurando no mesmo estado. É por isso, e ela é uma história muito boa de maratonar, assim.
Eu acho que eu poderia ler ela semanalmente. Ah, é? Mas eu gosto tanto dela que um capítulo só por semana me parece meio judiação comigo, sabe? Se eu ler um por semana só. Então eu prefiro me segurar, esperar acumular vários e ter uma experiência maravilhosa quando eu leio vários em sequência do que ficar lendo um por semana. Tá, mas eu acho que é só de história mesmo, porque é o sentido que a história vai. Não é que você... eu não sei, eu só quero dizer que vou ler. E eu acho que eu tô contente que tem 45, e eu também confesso que estou contente que você espera acumular, porque eu também sou o tipo de pessoa que espera acumular, e como eu tenho 45, eu tenho certeza que eu mato isso em uma noite. Assim, animado estou. Estou. Boa. Você sabe que se você terminar realmente lendo, você vai ser obrigada a me mandar um áudio falando sobre o que você achou da história, né? Eu estarei aguardando feedbacks. Tá bom. Que nem quando eu fui ler o seu... Se eu fosse você, coreano. Se eu fosse você, versão de escritório. One Hour Romance. Isso. Sim. A gente tem que fazer essa troca justa, entendeu? Então aguardo feedbacks. Uma troca... É justo. É bem justa. Aguarde. Mas é isso, Nai. Acho que o que eu tinha pra falar da história é isso. Eu tô animada. Você achou que isso foi uma panfletagem de sucesso? Cara, eu acho que sim. Geralmente, eu tento me empolgar na conversa e dar mais spoilers do que eu deveria. Eu me controlei bastante nesse episódio, porque eu tendo a... Quando eu começo a falar, eu me empolgo e eu pego eu boto na quinta e vou, sabe? Loucamente. Então... Eu fiz um exercício antes da gravação de me segurar um pouco, de que eu não ia dar grandes spoilers, porque eu realmente não queria estragar a experiência pra quem não leu ainda, sabe? Eu queria... E você mandou bem. E essa é uma coisa, né? Tipo, como é que você convence sem falar demais? Né? É uma questão que você tem que achar o equilíbrio. Sem dar aquele saborzinho. Exato. Mas eu confesso que eu tô satisfeita com a minha panfletagem. E eu espero que quem está ouvindo também tenha gostado. E caso venha ler, vem falar comigo. Eu quero. Eu preciso, sabe? Preciso demais. Tá. Ok. Gostei do seu panfletando. Você arrasou. Eva! Amém. Meu primeiro panfletando, gente. Que legal. Depois você dá vontade de fazer mais. Você fala, eu consegui convencer as pessoas a lerem. Nossa, então, muito bom. Peraí. É muito bom. Sério. É muito bom. Sabe um episódio que eu tenho vontade de a gente fazer um novo sobre? O de Crushes 2D. Foi muito atualizada essa lista. Exatamente por isso que eu queria que a gente refizesse esse episódio. Muito atualizada. Muita coisa mudou. Muitas coisas se mantêm firme e forte ali em cima. Exato. Mas acho que foi muito atualizada. Algumas coisas se mantêm, outras mudaram. Eu vou falar, já vou dar um spoiler. Jihon está na minha lista. Quando a gente fez esse episódio, eu não tinha lido Rewriting the Villainous antes, né? Mas o Jihon, ele está na minha lista hoje. Ele tá, tipo, ali dentro do top 5, sabe? Ele tá bem colocado. Muito bem colocado. Vamos conversar pra gente fazer essa segunda edição aí, que eu acho que merece. Fazer mais uns PPTs. Eu acho que... Quem sabe a Mari tem agora. Exato. Essa é uma coisa também pra se considerar, né? Vai que... Ela vai trazer todos os personagens que o Song Kang interpretou a versão em K-drama. O menino de Sweet Home é um crush dele. Não sei como isso é possível. Imagina, dela chega lá com o menino de Nevertheless. A gente, não! Já imaginou? Nossa, fala, deixa a Mari ouvir que a gente tá falando dessas coisas dela. Ela vai ouvir. Bom, ela tem vários outros episódios pra ouvir antes desse, então a gente ainda tem um tempo. Ela tá meio acumulada. Ainda tem um tempo a salvo. Quando ela chegar aí. Ela fez um super exposed meu hoje no Instagram. Eu tô fazendo exposed dela aqui. Eu vi. E depois eu vou ouvir o seu áudio. Ai, meu Deus do céu. Sério, vergonhoso. Mas faz parte. Se recompõe. Já tô aqui de novo. Bom, gente, o episódio de hoje, então, ele vai ficando por aqui. Mas, como sempre, o assunto não precisa acabar ainda. Não! Lembrando que na descrição você encontra os nossos perfis nas redes sociais, tá? Caso você queira seguir a gente individualmente, vir falar comigo sobre o que você achou de Rewriting the Villainous e monitorar pra ver se a Nayana realmente foi ler. Tudo isso você pode fazer seguindo a gente nas redes sociais, independente, tá?
Mas também tem Sim. o perfil do Falar de Webtoon, que é @falardewebtoon, e a gente está presente em várias redes sociais, principalmente aí no Instagram e no Twitter, você consegue encontrar a gente, mas a gente também está em vários outros lugares, né? Estamos no TikTok, estamos no YouTube, e é isso. A gente tá por aí, a gente tá no mundo, somos do mundo, tá bom? Sim. E somos do mundo todo. E na descrição tem uma outra coisa muito legal, que é a nossa comunidade do Discord. Sim! Adoro ela. A nossa comunidade do Discord é um espaço muito legal, tá? Que todo mundo é bem-vindo, todo mundo que ou escuta o podcast ou que gosta muito de Webtoon vai ser muito bem recebido lá dentro. A gente tem dentro do nosso servidor do Discord divisão de vários canais pra gente poder falar de vários tópicos diferentes. Então, divisão pra gente falar sobre Webtoons por gênero, né? E espaço pra gente falar de outras coisas também, que a gente possa se interessar, mas que não são necessariamente ligadas com o Webtoon. E lá é um espaço bem legal pra gente poder interagir, se conhecer melhor, trocar indicações, falar sobre outras coisas. Então, você pode muito bem entrar na comunidade a qualquer momento, assim que você quiser. E na descrição tem link direto pra isso, tá bom? É só você conferir. Sim! E já que você tá na descrição, aproveita e dá uma olhadinha em outras coisas que estão lá também, porque tem bastante coisa interessante na descrição que pode ser útil pra você. Sim! E como a Made disse lá no começo, eu vou retomar, porque esse tá virando o meu papel, não esquece de seguir, avaliar e ativar as nossas notificações onde quer que você ouça o nosso podcast, mas se for no Spotify, a gente agradece, é só ir lá, dar 5, Pelo amor de Deus, Mariana, 2 estrelas não, vai quebrar a nossa média. Não faz isso não. Gente, não é 2 estrelas. É 5. É que nem no Uber, 5. gente. Se fosse 10, 5. Era 10. Exato. É 5, pelo amor de Deus. E também, como sempre, tem aquela enquete da pós-publicação. A gente ainda não sabe exatamente o tema, como sempre. Não, provavelmente vai ser você já leu, sim, leu, concorda com a Mendes, não concorda. A Nayana leu, não leu, deveria ler, não lê. Exato. Mas assim, é só ir no abrir o Spotify, dar aquela descidinha básica no próprio episódio que você consegue responder. E se você responder, a gente consegue fixar a resposta. E além de te responder por outro qualquer meio, nem que seja por nossos stories do Instagram, que é o que a gente usualmente faz, outras pessoas conseguem ver a resposta e rola aquela interação. Mas pode ir na comunidade do Discord também. Exatamente. Não existem limites. Não existem limites. E eu acabei de lembrar, Nay, que eu tenho um recadinho adicional, mas que ele é bem importante, tá? Adoro. Eu queria dar aqui uma chamada especial de atenção para o nosso YouTube. Por quê? Porque temos novidades no nosso YouTube e eu queria pedir, assim, para quem é ouvinte do podcast, para quem gosta dos episódios, né, do conteúdo que a gente traz, para dar um apoio por lá, porque, assim, desde quase do começo, assim, do podcast, a gente sempre posta os nossos episódios automaticamente no YouTube. Eu sei que eles não são postados no formato mais atrativo possível, até porque não tem vídeo. Então, eles não são vídeos que a gente espera que tenham muita atenção, que tenham muitos views justamente por causa disso. Mais uma coisa que a gente está implementando como uma novidade para o podcast agora é que a gente está começando a postar vídeos dos nossos cortes. E os vídeos dos cortes, eles geralmente ilustram visualmente coisas que no podcast a gente não consegue trazer. Então, são, tipo, os melhores momentos, assim, de alguns episódios do podcast ilustrados pela gente. Então, a gente trabalha duro aí nesses vídeos, né, pra montar os vídeos, pra montar as thumbnails. E eu gostaria muito que quem escuta a gente, que gosta aqui do podcast, se puder dar um apoio lá no YouTube, vale demais. Assistir os vídeos de corte, deixar like, se inscrever no canal mesmo, só para dar um up, para ver se o YouTube começa a recomendar mais os nossos vídeos para outras pessoas e de repente a gente consiga alcançar em um público maior. Então eu queria deixar esse pedido aí, vai ser de um help muito legal. A gente tá trabalhando duro para fazer o nosso YouTube ter conteúdos bem legais. Sim! E é isso. Yay! Acabou? Acabou. Então é isso, gente. Muito obrigada, tá, por você ter ouvido esse episódio até aqui. A gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau, tchau! Bye, bye! Até a próxima! Será que a Mari vai ter voltado de viagem? Fica aí. Eu acho que não. Eu acho que não, hein?
Só acho que não. Descubra. Continue com a gente e descubra.